vamos iniciar o nosso evento de hoje. Eu tenho a satisfação de apresentar o Dr. Alexandre Davi Malfatti. Dr. Malfatti, juiz da 7ª Vara Civil do Fórum Regional de Santo Amaro, mestre doutor FAPUC de São Paulo, coordenador da área de Direito do Consumidor da Escola para a Sua Magistratura e autor de livros e artigos jurídicos. Hoje, o tema que foi designado para o Dr. Malfatti é Direito do Consumidor, aspectos práticos da identificação da relação de consumo e os contratos de consumo. Lembrando que o nosso evento, além do presencial, com 182 servidores inscritos e mais 28 magistrados, também está sendo transmitido por videoconferência na sala 1729, com 151 servidores. É com satisfação, portanto, que eu apresento meu amigo, colega, Dr. Malfatti, para essa aula e tenho certeza que todos vão aproveitar bastante. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu vou pedir licença para falar em pé. Acho que é uma mania de baixinho querer falar em pé. Então eu costumo sempre fazer isso. Eu falo, não vai mudar muito, é verdade. Mas... Bom, eu me sinto melhor falando em pé. Lá na Escola da Magistratura, o que acontece é que quando o curso é transmitido à distância, mas por imposição da câmera, acabamos falando sentado. Mas eu prefiro falar em pé. Eu acho que já tenho que falar. Bom, pessoal, quero dizer, antes de mais nada, que é um prazer participar aqui desse curso de todos nós do Judiciário. Eu diria que é um curso interno nosso, né? Eu não vi pessoas de fora, mas se tiver um ou outro, é um público notadamente de servidores, magistrados, assistentes. Isso, para nós, tem um outro perfil. Não só de formação de todos que trabalham, mas até de conhecermos um melhor ao outro e ao pensamento. Afinal de contas, eu sempre digo isso, nós não podemos nos esquecer do seguinte: todos nós estamos no judiciário para prestação de serviço jurisdicional, prestação de serviço público. Quando o juiz, o servidor, qualquer pessoa quer se aperfeiçoar de algum modo, não é por ambição própria. Não é por ambição própria que o Gilson estudou bastante, é professor, doutor, uma pessoa de formação notável. É porque ele tem em mira, antes de tudo, uma atividade social, uma finalidade social. Então, quando eu imagino todos nós aqui, nessa troca de ideias, porque toda vez que alguém expõe, isso não é algo unilateral. Esse fenômeno de comunicação é bilateral. Só será bom para todos se eu sair daqui também com outras experiências. Eu sou daqueles juízes que gostam de fazer audiência, algo raro entre nós juízes hoje, né? Porque a maior parte de nós não gosta. Eu vou falar, por quase 20 anos eu posso falar de magistratura. De qualquer modo, eu gosto. E ontem eu fiz audiência até 6h30 da tarde, comecei 1h, acabei 6h30, direto. E sempre saio dali com a impressão que eu aprendi algo com as pessoas. Desde as mais humildes, e eu trabalho no Fórum de Santo Amaro. Santo Amaro é um fórum que tem pessoas que moram em casas de 5, 6 milhões, a pessoas que moram em casebre, ou seja, aquelas que, se você der R$10, é a pensão alimentícia do filho. Então, esse tipo de comunicação só é boa para o juiz ao final do dia, quando você fala, poxa, processo para casa, mas valeu a pena. Valeu a pena você não ser um burocrata. Eu imagino que todos nós estamos aqui porque a ideia é não burocratizarmos a atividade de cada um de nós. Não só por satisfação pessoal, mas porque precisamos nos sentir servidores públicos, efetivamente. A imagem da justiça só melhora no país se nós falarmos, se a pessoa sair de nossa sala e falar, poxa, encontrei um servidor, um juiz que deu atenção ao meu caso. E isso, a formação técnica pode nos auxiliar.
Quando eu falei com o Gilson e escolhíamos aí os temas de consumidor, eu fiquei imaginando, mas o que talvez chame a atenção? A identificação da relação de consumo, por mais que na doutrina, no STJ, se caminhe para algo mais tranquilo, a gente ainda encontra alguma dificuldade na compreensão das pessoas, os operadores do direito, de uma maneira geral. E tudo que eu falar aqui, pessoal, precisa de duas advertências. Primeiro, que não fiquem tristes comigo, sejam os juízes, sejam os promotores, sejam os servidores. Tudo que eu falar é do ponto de vista de boa-fé, né, que é algo que se quer melhorar no mundo do direito. Outra coisa, o meu perfil ideológico é bem definido. Eu acredito nos 6 primeiros artigos da Constituição. Então, quando se tem que promover o bem comum, reduzir desigualdades, eu diria em termos ideológicos, filosóficos, que a minha atividade não é declaratória, talvez seja também, os colegas vão me matar, distributiva, não é? Então, esse é meu perfil ideológico. Se eu estiver estruturando um argumento jurídico, isso acontece no mundo do direito também é argumentação, como dizem alguns filósofos. Na hora que eu escolho a argumentação, a minha ideologia me influencia. Ou seja, aquilo que eu entendo que deva ser a melhor solução em termos sociais, em termos de sociedade, mas se eu tiver duas argumentações, eu vou escolher aquela que promova lá a redução de desigualdade, essas coisas que estão no artigo 3º e 5º para economizar o tempo de vocês. Então, não se surpreendam se ao final vocês entenderem, poxa, mas esse cara só julga favorável ao consumidor, entrou na vara que ele trabalha, está perdido o fornecedor. Pelo menos ele já sabe o que vai acontecer. Não é? É algo que me tranquiliza. Eu me dou. Os meus grandes amigos na advocacia, depois de algum tempo, são advogados fornecedores. Eu não tenho quase advogado de consumidor que seja meu amigo. E a gente acaba encontrando muita gente na PUC, muita gente que dá aula é consumerista, muita gente que assiste a aula é advogado de fornecedor. Isso, até certo ponto, é interessante porque a gente vai mudando. E é brincadeira, mas eu já julguei umas 10 ações seguintes contra o consumidor. Um exagero, né? Mas isso é brincadeira. Se a gente discutir algumas coisas aqui, vocês vão ver. Banco, eu fui advogado de banco. Né? Hoje eu até acho a comissão de permanência legal para quem fala assim, eu já achei muito tempo ilegal. Então, a ideia hoje é falar sobre essa relação de consumo e trazer algumas noções de oferta e contratos. Eu entendo que realmente o Código de Defesa do Consumidor trouxe uma modificação na época muito grande em contratos. Há um artigo específico que eu gosto sempre de mencionar, que é o artigo 46, que é uma revolução. E a compreensão deste artigo é que faz a diferença entre as pessoas que estudam o direito do consumidor. Então, vamos começar lá pela relação de consumo e pela programação. Parece que vocês fazem perguntas ao final, mas eu não tenho problemas, viu, de ser interrompido no meio da exposição. Estarei à disposição de vocês. Então vamos partir para o conceito de consumidor e fornecedor. Pode passar. Para entender o conceito de consumidor e fornecedor, nós precisamos entender um pouquinho o direito do consumidor, como ele surge, não é? Ele surgiu na Revolução Industrial e Comercial e se aprofundou ali no começo do século XX, com esse surgimento de uma sociedade de massa. Imaginem vocês que as pessoas trabalhavam para produzir, mas alguém precisava consumir. Não há necessidade de produção se a gente não criar também uma sociedade de consumo. Então, ao lado da classe de trabalhadores, que a gente sempre ouviu falar, as pessoas trabalham 15 horas e tal, foram surgindo o quê? Outras preocupações com os consumidores, né? E eu não vou falar muito de história, mas a gente pode dizer o seguinte: eu brincava com meus colegas, eu gosto de consumir e tal. Quando eu estava no fórum trabalhando, ligo pro meu filho: pai, você prometeu que se eu tirar 3 notas 8, olha como eu sou exigente como professor, né, pai? Você me dá um videogame. Um videogame não, um joguinho de videogame. Aí eu falei: pergunta para sua mãe, primeiro, porque o juiz só decide
no fórum. Em casa é a mãe, né? Ou a sogra, o que é melhor, né? Mas foi em 15 de março de 62 que somos todos consumidores. Uma das coisas que, se vocês perceberem, toca muito o direito do consumidor, é porque as pessoas são consumidoras. A ministra Nancy Andrighi foi dar uma palestra na Escola Paulista da Magistratura, e ela contou isso de público, por isso que eu vou contar para vocês. Ela ficou muito brava quando foi no shopping e queria trocar um sapato, e a pessoa não trocou o sapato, e ela falou: mas você está violando o Código de Defesa do Consumidor. E eu conheço o Código de Defesa do Consumidor. Ora as bolas, ela conhece mesmo, porque é ministra do STJ. Não sei como terminou a história, se a pessoa trocou ou não, mas quero crer que trocou. Opa. Vejam vocês, se vocês olharem a jurisprudência dos tribunais brasileiros, um segmento mais avançado que tem dentro do direito do consumidor, qual que é? Plano de saúde e seguro de saúde. Por que será? Porque é onde aperta mais o cabo nosso magistrado, né? Onde nós, de classe média magistrados, ou nós mesmos sofrendo isso, ou com conhecidos sofrendo. Então isso torna a coisa mais fácil de ingressar no mundo do magistrado e no mundo jurídico. Agora vai comparar direito bancário. Opa, direito bancário, nós juízes, e eu faço isso, pessoal, tocando a mim também, não entendam mal, mas nós juízes somos, aqui em São Paulo, em outros estados, eu não diria mais duas, mais rígidos, né? Aquele que troca 6 por meia dúzia, mas é a verdade. O direito do consumidor, aonde você acaba sofrendo mais, você é mais sensível. Por que é assim? É porque a vida é assim. Nós temos que parar de criarmos aí ficção jurídica. Eu fico pensando sempre uma desculpa jurídica para tentar justificar um fato, e o direito tem muito isso de ficções jurídicas. Eu ontem falava de responsabilidade civil e tal, e eu me lembrava do Alvino Lima, que é um professor que fala de culpa e risco, e o Alvino Lima, quando falava de responsabilidade civil subjetiva, ele tinha uma grande implicância com a presunção absoluta da culpa, quando o empregado praticava um ato e a culpa era presumida do patrão. Lembram dessa disposição no código anterior? E Alvino Lima diz lá no livro: para que dizer que é presunção absoluta de culpa? Diga-se que é presunção, que a responsabilidade é objetiva. Se não admite prova em contrário, para que criar essa ficção jurídica de prova de presunção absoluta? Então, o direito do consumidor tem essa vocação. É a vocação daquilo que é real, que acontece a todos nós, cujo consenso deve prevalecer. E perdermos um pouco do preconceito. O preconceito que tem normalmente eu diria, naquilo que a gente acha haver uma fé. A presunção, pessoal, é de boa fé. Por que eu sempre digo isso em palestras de direito do consumidor? Porque as pessoas vêm a juízo e por vezes a gente chega e fala: olha, é a indústria do dano moral, olha, o sujeito quer se aproveitar. Será que a presunção não deveria ser de boa fé? Será que o problema, por exemplo, da indenização por danos morais é de reconhecer o direito ou de quantificar a indenização? Não, esse cara está querendo se aproveitar. Ontem, uma das audiências que eu fiz, eu brincava aqui, fiquei fazendo audiência da 1 às 6h30. Era de um sujeito que foi multado no condomínio porque jogava a bituca de cigarro para fora. Isso. Caiu um dia na vizinha e multaram o cara. Aí, eu, no julgamento, disse: houve direito de defesa no âmbito do condomínio e não vou discutir multa de condomínio, mérito de multa de condomínio no judiciário. Se respeitado foi o direito de defesa, não cabe ao judiciário tratar de assunto interna corpus, que é uma jurisprudência até que me parece razoável, que se formou. Foi para o tribunal e caiu na turma julgadora que disse o seguinte: olha, você tem que fazer instrução de tudo. Fiquei eu lá ontem sabendo se o cara jogava ou não bituca para fora, né, do apartamento dele. Em determinado momento, 3 testemunhas falam. Depois de ouvir a pessoa em depoimento pessoal dizendo: olha, na verdade eu não fumo e ninguém fuma na minha casa, doutor, não pode vir na minha casa.
E eu fiquei impressionado, porque eu sou inocente, acredito em todos. Fiquei assim, tadinho, que injustiçado. E eu julguei contra ele no primeiro momento. Aí depois vem o síndico, vem a vizinha, vem o zelador, vem mais não sei quem, diz a mulher dele fuma. Veja, há coisas que a gente não sabe que acontecem dentro de casa. E ele falou para mim, doutor, depois de 28 anos, eu descubro que a minha esposa fuma. E eu disse, podia ser pior. Antes descobriu que ela fuma, ia ser pior. Então, o que a gente faz? Nisso, depois eu pareço juiz maluco. Depois da instrução terminada, os senhores acham que tem alguma outra solução, método alternativo de solução desse conflito, né? Eu vou pagar e vou no reconhecer. E eu fiz a técnica do 6 por meia dúzia. Então faz conta que a sugestão do juiz, pague 2.000 e está tudo certo. Aí o processo não vai para o tribunal. Mas essa vocação para a realidade é que deve tocar a vocês no direito do consumidor. E dizer o seguinte, pessoal, falar em direito do consumidor no Brasil é quase uma brincadeira. Porque quantos são consumidores no Brasil? Efetivamente, todo mundo é consumidor, dependendo do produto e do serviço. Porque no Brasil a gente tem um campo largo de miseráveis, não é isso? Aqui nós temos uma elite, é verdade. A gente pode falar em consumir até no videogame, no cinema, e no McDonald's, e não sei aonde. Mas será que essa é a realidade da população? Eu brincava, porque uma vez eu e o Samuel Mourão, que está aqui, ficamos presos lá no Fórum do Tatuapé. Nós passamos a noite, né, no Tatuapé, né, Samuel? E aí a gente sempre passava ali no Tatuapé, vendo as crianças pedindo esmola na porta do fórum. Por que eu vou falar aquilo para vocês? Não, mas é uma brincadeira. A miséria está ao lado. Esse pessoal, dificilmente a gente possa classificar como consumidor. O grande desafio do direito do consumidor é trazer essas pessoas para o mercado de consumo. Elas consomem sabonete, água, né? E além de tudo, quando consomem água e deixam de pagar, a gente corta. Porque como pode ter corte de água ou fornecimento de água se o sujeito não pagou? A gente tem que pensar na coletividade ali. Essa é a palavra do STJ. Mas o STJ faz a seguinte ressalva: se houver risco à dignidade da pessoa humana, a gente não deveria cortar água. Afinal de contas, pessoal, eu brinco com essa história de corte, respeitando, por isso que eu falei no início, respeitando os colegas que mandam cortar. Mas eu acho engraçado, porque eu procuro entender a lógica disso. Quando alguém comete um crime, ele só vai para a cadeia e a família não é punido. Mas quando alguém deixa de pagar água, todo mundo é punido. E ficar sem água, eu lembro que eu moro atualmente no bairro do Moinho. Passei lá 1 ou 2 dias sem água. Eu falei, será que eu vou com fome sem tomar banho? Não, vou para minha mãe. Porque antes de ir para a mãe, eu fiquei para a sogra. Falei, vou para a mãe. Aí fui tomar banho na minha mãe. Mas eu falei, poxa, eu deveria ir sem tomar banho, porque se pode cortar a água dos outros, por que eu não posso ficar sem tomar banho? Né? Todos nós devemos experimentar isso. Ficar sem tomar banho 1 ou 2 dias para ver se a água é ou não um serviço essencial à dignidade da pessoa humana. Eu só brinco isso, não em tom provocativo, mas em tom de podermos refletir aqui. Não estamos todos aqui para refletir, pessoal. Eu acho que isso é válido. Mas direito do consumidor não é feito só do Código de Defesa do Consumidor. É feito da Constituição, e eu diria a vocês que esses 3, 5 primeiros artigos, quando a gente fala da promoção do bem de todos, redução de desigualdades lá no artigo 3º, fazem parte, integram, sim, de alguma maneira, o microsistema da tutela das relações de consumo. O Código de Defesa do Consumidor, ele se integra, faz aquilo que na doutrina se chama diálogo de fontes com outras leis. Então, por exemplo, o contrato de seguro é disciplinado só pelo Código Civil? Não. Embora os advogados da seguradora queiram que o seja, não. O contrato de seguro também é disciplinado
pelo Código de Defesa do Consumidor. E pergunto a vocês, há problema de uma mesma situação ser disciplinada por mais de uma norma ou mais de uma lei ao mesmo tempo? Não. Pense na Constituição. A Constituição não deve iluminar todas as relações jurídicas e ela não atua simultaneamente com outras normas oriundas de leis diversas. Então, por que esse aviso, embora óbvio, seja necessário? Porque às vezes nós nos perguntamos, poxa, mas será que isso aqui é disciplinado pelo Código de Defesa do Consumidor? Será que eu posso aplicar o Código Civil junto? Por óbvio que pode. Há hoje uma integração, uma harmonia entre o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil e outras leis que poderão auxiliar. E a Constituição é muito clara: o Estado promoverá a defesa do consumidor na forma da lei. Essa defesa do consumidor, mais do que inserida nos direitos fundamentais, é princípio da ordem econômica. E eu fiz questão de deixar ali para vocês o seguinte: a ordem econômica tem por fim assegurar a todos uma existência digna. Existência digna vem de dignidade da pessoa humana. Significa que, por mais que a gente viva, e a gente vive, num país capitalista, é um país de capitalismo selvagem? Não. Ou seja, tudo que deve orientar a atividade econômica nesse país deve, como princípio principal, ter em mente a dignidade da pessoa humana. E nós devemos ter isso em mente. Ou seja, se eu tiver hoje que analisar qualquer fato ou situação jurídica, seja no campo contratual, extracontratual, havendo atividade econômica, eu tenho que verificar qual a solução que preserva de melhor maneira a dignidade da pessoa humana. Isso eu tenho implicância porque precisa ser mais do que retórica de doutrina. Quando eu ouço aí professores de teoria geral do direito, iniciação, introdução ao estudo de direito, dizerem, e há muito disso, que jurisprudência não é fonte de direito, hoje eu fico pensando, né, isso é matéria de primeiro ano, mas é válido. Até hoje eu tenho essa dúvida. E para mim, jurisprudência cada vez mais é fonte do direito. Num sistema normativo, pessoal, composto, se vocês observarem o sistema jurídico brasileiro, a Constituição e as leis que nós temos, cada vez mais impregnadas de princípios. O que são os princípios? São as normas generalíssimas, como dizia a Bob, tem maior peso, tem maior importância. Mas se assim é, o professor Renan Lotufo vai ficar bravo se me ouvir. Porque eu brincava com o professor Renan Lotufo que eu aplicaria nas minhas decisões diretamente os princípios. Faria uma jurisprudência de princípios, como dizia o ministro Eros Grau, antes de ir para o Supremo. Então, eu diria para vocês o seguinte: olha, na verdade, é brincadeira, a gente tem que aplicar princípios, normas mais gerais e regras, mas não pode haver história para inglês ver, não é, em termos de princípio. O princípio existe, precisa ser aplicado e tem eficácia. Princípios, muitas vezes, estampam direitos fundamentais e são classificados, muitas vezes, como normas programáticas. Eu me lembro que o direito à saúde foi discutido durante algum tempo. Não sei se você se lembra, havia aí uma discussão se o juiz podia dar liminar, principalmente contra a fazenda pública, por uma questão de orçamento. Lembra dessa discussão? E aí o Supremo, por alguns votos do ministro Celso de Mello, disse: não há possibilidade do direito à saúde atingir menor importância do que essa necessidade de previsão orçamentária. Meu Deus do céu, o direito à vida, o direito à saúde deve prevalecer sobre isso. E isso ficou muito tranquilo. E eu vejo hoje de novo, pelo menos na academia, se colocar isso de novo. Será que nós precisamos realmente nos preocupar com o orçamento? Isso começa a ser levado para o Supremo de novo. Agora, com a discussão, se precisa estar aprovado pela Anvisa, daqui a pouco com a discussão, porque essa discussão é uma primeira, se há ou não previsão orçamentária. Porque a desculpa é,
Na hora que eu retiro do orçamento algo com uma liminar judicial, eu prejudico outros que estariam programados nos gastos ordinários do orçamento. Vejam, pessoal, tudo isso tem que nos fazer pensar. Afinal de contas, que dignidade humana a gente quer? Se vocês lerem os livros, os autores brasileiros têm uma mania de ler muito autor europeu. O autor europeu liga a dignidade da pessoa humana aos direitos da personalidade. E há um autor alemão, que deveria ser lido, que diz o seguinte: há dois tipos de dignidade, a imaterial e a material. A imaterial, sim, ligada aos direitos da personalidade. A material ligada às necessidades básicas, poder comer, se vestir, até ter lazer. Isso ainda é algo que precisa ser realidade no Brasil. Oxalá agora, depois da eleição, quem sabe nesse governo se cumpra isso, né? E a gente veja aí o Brasil. Hoje vocês sabem que há uma pesquisa que diz que quem ganha mais de 4 mil é rico no Brasil. Vocês sabiam disso? Quem ganha mais de 4 mil é considerado rico. Mas vocês sabiam que mais de 60% da população brasileira ganha menos do que 2 salários mínimos? Tem alguma coisa errada nisso, né? Mas vamos lá. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei de ordem pública. Isso significa que no artigo 1º há isso. Aí em outras leis, a lei do inquilinato também tem lá disposições de ordem pública. E no Código de Defesa do Consumidor a diferença é que ele diz: todas as normas aqui são cogentes. Significa que se adverte desde logo o fornecedor de que os direitos garantidos pelo fornecedor por aquela lei não podem ser objeto de disposição em contrato ou em outros ambientes. E eu diria, exceto o ambiente judicial. E depois eu explico por quê. E esse microsistema, que é formado por regras e princípios, como eu disse a vocês, ele é chamado de direito do consumidor por alguns autores, e o professor Nelson Nelly, que veio aqui ontem, chama de disciplina das relações de consumo. Porque há que se dizer algo, a gente brinca, eu brinco muito, cuidado, porque na verdade a ideia que eu tenho de proteção é uma ideia muito clara, pessoal, é uma ideia de equilíbrio. É óbvio que eu não sou aqui um juiz militante daquilo que quer se acabar com o fornecedor, eu sou um terrorista, evidentemente que não. Quando a gente reconhece a vulnerabilidade da população de modo geral, é porque eu reconheço a realidade brasileira. É porque talvez morando em Santo Amaro, porque eu moro naquele bairro há muito tempo. E hoje eu quase sou um juiz de cidade do interior, porque eu trabalho em Santo Amaro desde 94, saí um pouquinho para ver para o centro só, e conheço muita gente. E a realidade de Santo Amaro é uma realidade muito... Aqui no Central também deve acontecer isso. Você vê pessoas de todo o tipo. E a pobreza é grande. Pode mudar. Relação de consumo. Como é que eu identifico essa relação de consumo? Eu tenho que encontrar consumidor de um lado, fornecedor de outro, com fornecimento de produto ou serviço no mercado de consumo. O principal para a gente fazer é identificar primeiro quem é consumidor. E a grande dificuldade, daí a escolha desse tema é: se preocupam todos com o consumidor individual, destinatário final. Este é o conceito que todos nós quase temos. E um dos equívocos que se vê por aí é que se esquecem dos demais conceitos de consumidor por equiparação. É esta diferenciação, pessoal, que eu queria trazer para vocês com muita clareza, ou com esta missão de tocar para vocês nesses problemas. Olha, quando você estiver analisando relação de consumo, não se preocupe só com o consumidor destinatário final. Pode ser que naquele caso você deva aplicar o CDC, ou você deva pensar no CDC, porque é uma situação de consumidor por equiparação. Esse consumidor estricto sensu, que está previsto lá no artigo 2º, esse diz que será consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou usa um produto ou serviço como destinatário final. Algumas coisas devem ficar para vocês. Quando o direito do consumidor foi inserido aí no âmbito mundial, a ideia era que o consumidor fosse só a pessoa física,
queria se criar um direito em que essa diferença de forças, principalmente forças econômicas e técnicas, entre quem produz ou quem comercializa e quem adquire, fosse capaz de ser superada, essa diferença de forças, numa lei ou numa legislação protetiva. Quando você pensa em legislação protetiva, devido à diferença de forças, tanto melhor será a interpretação desta lei, quanto fique mais clara essa diferença. Em outras palavras, se eu deixar clara a diferença entre uma pessoa física, consumidora, e uma pessoa jurídica, a maior parte dos fornecedores, acreditem, em produtos ou serviços é multinacionais, o que fica claro? Na hora do interno, seja ele advogado, juiz, promotor, quem for, ele vai falar, poxa, aqui há uma clareza de diferença de forças. O resultado dessa interpretação, ele acaba sendo mais protetivo. Essa era a ideia no começo. Mas isso acabou fazendo água, na verdade não funcionou. Em razão de lobby e outras coisas, não ficou o direito do consumidor restrito à pessoa física. Ele também hoje é destinado à pessoa jurídica, ou seja, o conceito de consumidor abarca pessoa física e pessoa jurídica. Tá? E esse conceito de consumidor criou aqui no Brasil duas linhas de pensamento distintas. Num primeiro momento, os maximalistas, que definiam o consumidor como destinatário fático de qualquer produto ou serviço, saíram na frente, como a gente diz grosseiramente por aí. Eram majoritários. O que significa isso? Para eles, se uma empresa comprasse uma máquina, aqui bom, né, comprasse uma máquina para produzir sorvete, ela era consumidora da máquina porque ela não ia repassar a máquina para frente, ela ia utilizar a máquina para processar os insumos. Esse é o conceito mais alargado possível de consumidor. Você comprou algo como destinatário final do ponto de vista fático e é o que interessa. Não faz mal que você vai processar algo para revender depois. Você não seria consumidor se você comprasse uma cadeira para revender a cadeira. Se você comprou a cadeira com um advogado para usar, você é consumidor. Se você comprou uma cadeira com uma indústria química para utilizar, você é consumidor. Esta é a visão dos maximalistas. Os finalistas, que imaginavam o direito do consumidor algo bem protetivo, para os finalistas, no início, principalmente, o consumidor deveria ser só pessoa física, depois, com o código já não adiantava mais, a pessoa jurídica veio a ser qualificada como consumidora, e aí eles procuraram dizer, olha, mas espera um pouquinho, consumidor é a pessoa que utiliza o produto de maneira não profissional. Isso vale para a pessoa física e vale para a pessoa jurídica. Para a pessoa jurídica, quem não tem finalidade lucrativa seriam as associações, fundações, sobraria pouca pessoa jurídica do ponto de vista. Mas os próprios finalistas começaram a ver que a situação no Brasil não era muito essa. Na verdade, você tem, embora mais de 50%, 60%, 70%, não sei quanto, mas é mais de 50% do faturamento das empresas, seja de multinacionais, mais de 80% do número de empresas no Brasil é feito por pequenas e microempresas. Então, que tese se desenvolveu e vingou? Que, na verdade, a pessoa jurídica vulnerável, isso acabou valendo para a pessoa física também, acaba sendo enquadrada no conceito de consumidor para os finalistas. Hoje, Alexandre, o que prevalece? Nos tribunais, notadamente no Superior Tribunal de Justiça, tem prevalecido isso que eu assinalei como finalista temperado, vamos chamar assim, que é aquele que diz, olha, o consumidor é esse destinatário final que usa o produto como não profissional, mas no caso de sociedades ou pessoas jurídicas, ou no caso até de profissionais liberais, quando vulneráveis. Então a gente pode responder as clássicas perguntas. Taxista é consumidor quando compra um táxi? É. Olha a diferença entre taxista e uma Volkswagen, né, pessoal? Dá para você falar, por mais que o taxista conheça, e nem todo taxista conhece a mecânica, que ele não é vulnerável. E o que é ser vulnerável? Vulnerável é ser
sujeito no mercado de consumo, está num estado de sujeição. Ou então, aquela nota característica de fraqueza técnica ou econômica. No Código de Defesa do Consumidor, nós vamos ver adiante, há o princípio da vulnerabilidade do consumidor. A ministra Nancy Andrighi, eu trouxe só um precedente, faz essa colocação que é muito feliz. A jurisprudência do STJ tem evoluído no sentido de só admitir a aplicação do CDC à pessoa jurídica e empresária excepcionalmente, quando evidenciada sua vulnerabilidade no caso concreto ou por equiparação nas situações do artigo 17 e 29. Então, excepcionalmente, quando você tiver uma pessoa jurídica se relacionando com outra, você vai verificar. Ela adquiriu o produto como destinatária final, ela é vulnerável, aí você vai concluir. Há o artigo 2º, parágrafo único, consumidor como coletividade de pessoas. A ideia aqui é tutelar direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Quando você tem uma coletividade de pessoas envolvidas num determinado evento ligado à atividade de fornecimento, de consumo, elas são equiparadas a consumidor. Isso é importante nas ações coletivas. Quando o juiz tem em mãos uma ação coletiva, ele vai falar, poxa, mas o MP é consumidor? Não. Ele vai aplicar o Código de Defesa do Consumidor, porque ele equipara a coletividade de pessoas envolvidas naquela demanda a consumidor. Inclusive, por isso que ele pode inverter o ônus da prova. O artigo 17 traz um conceito de consumidor por equiparação, o segundo. Então nós vimos o destinatário final consumidor, que é o consumidor estricto sensu. Nós vimos a coletividade de pessoas como consumidoras, que é o primeiro conceito de consumidor por equiparação. Nós vamos ver o segundo conceito de consumidor por equiparação, que é o consumidor como vítima do evento danoso. Eu estou caminhando e aí tem o caminhão da Coca-Cola. Não é publicidade, isso que eu falo em nome das empresas, nem tampouco depreciativo. Eu até tomo muita Coca-Cola. Eu brinco aqui, eu tive um caso que uma pessoa tomou uma Coca-Cola, vocês vão almoçar, isso vai ser bem sugestivo para vocês que vão tomar Coca-Cola. A pessoa tomava lá Coca-Cola, começou a mastigar, e cuspiu e falou, eu cuspi uma barata, vou promover ação. Né? Indenização contra a Coca-Cola, R$1 milhão. Indenização pequena, o cara falou que não tem indústria do animal, ele fala. Bom, de qualquer modo, a pessoa ingressou lá com a ação contra a Coca-Cola, porque ela consumiu a suposta barata dentro da Coca-Cola. Mas se ela estivesse andando na rua, o caminhão da Coca-Cola explodisse lá uma garrafa e machucasse a perna dela, ela seria consumidora? Destinatária não, mas ela poderia ser considerada consumidora por equiparação. Ele foi vítima de um evento danoso ligado lá à distribuição do produto. Sim, a visão que eu tenho do artigo 17 é aberta. Qualquer pessoa vítima de evento danoso, de um ato que tenha ligação com o fornecedor, na sua atividade de fabricação, produção, até o produto chegar ao consumidor, esta vítima do evento danoso é equiparada a consumidor. Querem um outro exemplo muito comum, e daí um dos motivos pelos quais eu chamei a atenção para esse tema na palestra? A pessoa tem seus documentos subtraídos ou seus dados apoderados indevidamente. E aí se contrata telefone celular, telefonia fixa, banco, cartão de crédito, qualquer coisa que a gente vê por aí, TV por assinatura, é muito comum. Olha, mas não fui eu quem contratou, então eu quero a declaração da inexistência da relação jurídica e cancelamento das anotações e indenização por danos morais. Pergunto eu, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor? Eu já vi muitos colegas e acordos, dizendo que não. Porque ele não é consumidor. Se ele está dizendo que não consumiu, como é que ele quer aplicar o Código de Defesa do Consumidor? Ele não pode aplicar em estrito sensu. Ele está realmente negando que consumiu. Ele aplica pelo artigo 17. É o artigo 17 que traz a discussão desta relação jurídica
para o Código de Defesa do Consumidor. Pode passar aqui. E um dos exemplos mais citados é do próprio acidente de transporte aéreo, né? O avião caiu. Isso foi usado num acidente que aconteceu no Jabaquara. Acho que a ação até tramitou aqui no Fórum Central. Eu no Jabaquara ou no Fórum Central, não me lembro. O avião caiu. Havia pessoas dentro, não havia? Essas são consumidores o quê? Destinatários finais. E a pessoa que sofreu dano lá embaixo? Não, essa não estava fazendo uso do transporte. Essa era a vítima do evento danoso. Vamos lá. Há também, além do artigo 17, um terceiro conceito de consumidor por equiparação, e talvez aqui o que cause mais celeuma. Por quê? Esse diz que consumidor são todas as pessoas dispostas às práticas comerciais e contratuais previstas naquele capítulo e no seguinte. Para alguns autores, o artigo 29 é verdadeira fonte de ampliação de incidência do Código de Defesa do Consumidor. Se vocês observarem o que dispõe naquele artigo e naquele capítulo e no capítulo seguinte, vocês vão verificar que constam oferta, publicidade, prática abusiva, cobrança de dados, cobrança de dívidas, banco de dados, cláusulas abusivas e contrato de adesão. Para alguns autores, o artigo 29 permite a discussão, à luz do Código de Defesa do Consumidor, de qualquer contrato de adesão. Mesmo contrato de adesão feito entre empresas. Empresa obriga a outra a contratar por adesão? Vocês acham? Eu fui advogado, por exemplo, de multinacional. Trabalhei na Alcoa. Na Alcoa, no mínimo, eu recebia na época contrato, eu trabalhava no departamento de contratos para verificar. Aí eu recebia lá contrato da Xerox. Eu sempre fui deixar, falava, muda essa cláusula, muda essa cláusula, muda essa cláusula. Entregava lá para o sujeito. Aí o sujeito vinha, doutor Alexandre, não dá para mudar, a Xerox não muda o contrato. Eu falei, e por que você trouxe o contrato para mim? Não pode mudar, não pode. Assina você. Não, mas tem que ter o visto do juiz. Olha, filhão, isso é contrato de adesão. Então, ele me ensinou que era contrato de adesão. Naquela época, a gente nem falava cópia reprográfica. Alguém fala cópia reprográfica? Só a gente vai tirar cópia reprográfica. Nem o setor vinha agora, Xerox. A gente falava do setor de Xerox. Então, veja, a Xerox era uma que impunha as multinacionais, qualquer empresa, banco, ia contratar com a Xerox contrato de adesão. À luz do CDC, você poderia discutir essas cláusulas também nesses contratos. Isto, no início do Código de Defesa do Consumidor, tinha toda a razão de ser. Por quê, pessoal? No início do Código de Defesa do Consumidor, qual era o Código Civil vigente? O de 16. Fazia uma diferença muito grande naquela época disciplinar ou analisar-se um contrato pelo Código de Defesa do Consumidor e analisar-se um contrato pelo Código Civil de 16. Hoje faz tanta diferença? Não. Na verdade, o Código Civil de 2002, com a função social do contrato, a probidade, o princípio da boa-fé, dá aí para os operadores do direito grande arsenal para tornar o contrato o quê? Mais justo, ainda que entre pessoas jurídicas. Então, se nós analisarmos aí a questão de justiça contratual, nós poderemos dizer que o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 29, pode hoje caminhar para uma interpretação mais restrita, que é aquela proposta pelo professor Fábio Ulloa Coelho, que é dizer o seguinte: o artigo 29 se presta aos potenciais consumidores. Então eu enxergo o artigo 29 de olho no artigo 2º. Só pode ser consumidor pelo artigo 29 quem puder ser consumidor estrito sensu. Então uma empresa grande, que nunca vai ser vulnerável, nunca vai poder usar o 29. Entenderam, pessoal? São duas correntes aí, cada um escolhe a sua. A Nancy Andrighi, a ministra, diz isso.
Olha, ao consagrar o critério finalista para a interpretação do conceito de consumidor, a jurisprudência também reconhece a necessidade de situações específicas, abrandar o critério subjetivo do conceito de consumidor para admitir a aplicabilidade CDC nas relações entre fornecedores e consumidores e empresários, o que fica evidenciado a relação de consumo. Né? E ela acaba aplicando o 29 junto ali com este conceito. E quem é fornecedor? A pessoa física ou jurídica, pública ou privada, bem como entes despersonalizados, que coloquem produtos ou serviços no mercado de consumo. Física ou jurídica, ente despersonalizado. A gente tem algumas discussões sobre fornecedor. Eu vou citar algumas curiosidades. Clube é fornecedor? Em termos de saúde, a Associação Classes Laboriosas, Transmontano, isso já perdeu consistência de argumentação. Há vários julgados dizendo que, apesar dessa formatação da pessoa jurídica como associação clube, não retira dela, se ela coloca lá no mercado de consumo de produtos e serviços, a característica como fornecedor. Algumas discussões são interessantes. O clube é fechado. A rigor, ele não coloca, vou eu entrar no São Paulo sendo palmeirense. Os caras não vão deixar. Hoje eu estou triste, a gente perdeu. Mas, veja, se uma associada compra lá um sanduíche, é Habib's, que é São Paulo. Tem lá. Então compra o Habib's lá dentro de São Paulo. Ele pode processar a rede Habib's do São Paulo também? Essa é uma discussão, eu não tenho dúvida. Conhecendo como eu me apresentei a vocês acham que eu aplico ou não? Aplico. Não, mas para condenar o São Paulo, Outra discussão que vai tomar conta dos nossos dias é os condomínios. Eu ouço aí, estou estudando e tal, e vou defender que condomínio, em determinadas situações, se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Você vai lá, tem um condomínio lá que tem escola de balé, academia, você paga tudo separado. Isso não é fornecedor? Mesmo que ele terceirize, olha condomínio, quando você coloca alguém lá nas suas dependências, tome cuidado, você está se tornando solidariamente um fornecedor. Nossa, mas que exagero, Alexandre, você está advogando contra você mesmo, Poxa, mas calma aí, você escolhe, diminui as despesas comuns, mas você assume responsabilidades. Então, a visão que eu tenho de condomínio é essa. Empreendimento de shopping center. Outro dia eu analisava a jurisprudência disso. Se fala em voz corrente que entre lojista e empreendedor não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, porque tem um artigo, eu não lembro se é 51 ou 57 da Lei de Locações, que diz que eles têm liberdade de negociar, são cláusulas livremente negociáveis. O que se tem de shopping center na região de Santo Amaro é muito grande. Então a gente tem ações renovatórias, despejo, e tudo que eu não vejo é liberdade de negociação entre o empreendedor e o lojista. Eu poderia dizer a vocês que há sim por parte do empreendedor a figura do fornecedor e do lojista, porque ele tem um contrato de adesão, a figura do 29. E tem vulnerabilidade ou não ali, pessoal? Na minha opinião, tem. Ele fica sujeito ao despejo e à lei de locação? Fica. Qual é o problema? E a lei de locação não pode incidir juntamente com o Código de Defesa do Consumidor? Pode. Qual o reflexo? Nem vai ser tanto assim. Porque se o juiz aplicar o Código Civil, já aplica função social, a probidade. A única diferença de momento que eu vejo é a multa de 2% e a possibilidade de inversão no ônus da prova. Para algumas coisas pode ser interessante. Mas com a teoria da carga dinâmica das provas, que vocês depois vão ver com o Dr. Gil, vai ficar tranquilo. Princípios que informam a relação de consumo. Nós vimos então o conceito de consumidor, conceito de fornecedor, com alguns exemplos, e eu gostaria de destacar alguns princípios. Os princípios são importantes, nós vimos, eles vão disciplinar todas as regras. O professor Nelson Neri, que esteve aqui ontem, costuma dizer o seguinte: se eu tivesse os 6 primeiros artigos do CDC bem aplicados, eu talvez não precisasse dos demais,
Ele falava assim, 6, 7, né, Gilson? Se tivesse os 6, 7 artigos bem compreendidos, os outros demais são detalhamento desses primeiros. E observem isso que vocês vão verificar exatamente a verdade que o professor Nelson fala. A vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo talvez seja o principal princípio, aquele que a gente deva sempre olhar de uma maneira diferente. E eu sempre pergunto, né? Ontem eu falava com os colegas do 181 e eu perguntava, poxa, eu julgo várias ações de consumidor. E a gente brinca de falar de inversão do ônus da prova, tem que ter hipossuficiência, né? A maioria dos autores diz, ou é hipossuficiência ou é verossimilhança, hipossuficiência técnica. Né? O que é hipossuficiência técnica? É a fraqueza técnica do caso concreto. Eu pergunto a vocês, que casos de consumidor não há essa diferença entre fornecedor e consumidor? Quando o fornecedor, o consumidor, em outras palavras, não tem menor conhecimento técnico em relação ao fornecedor. Né? A gente fica usando shampoo, as mulheres usam shampoo, nossa, agora tem shampoo de babó, tem shampoo de não sei o que deixa o cabelo mais brilhoso. Nossa, meu cabelo é tão bonito, não é assim? Minha filha, cada hora usa uma cor no cabelo e um shampoo diferente. É uma coisa. Samuel conheceu a menina assim, né, Samuel? Hoje ela já está com 20 anos, já tem namorado, juiz. Eu tenho que ver a filha com o namorado. Uma coisa triste. E aquelas coisas são todas bem tradicionais. Eu sou um juiz de família tradicional. Minha filha tem o pai no espelho, ela faz moda, né? Faz a mesma coisa que o pai, né? Tem piercing e tatuagem, uma coisa que deixa todos nós no mundo do direito horrorizados, né? Eu conto isso, pessoal, para dar uma desalugueada e falar, poxa, nós, eu até tenho filhos mais velhos, fico vendo meus colegas às vezes com outros problemas, ele fica reclamando, minha filha está chorando, minha filha vai no médico. Eu falo, você não viu nada ainda, né? Vai ter problemas maiores do que esse, né? Se devo feliz, né? O Gilson fica reclamando, ele pode dizer, não tem problema, né? E eu me sinto vulnerável diante desses problemas. Por que vulnerável, queridos? Porque eu fico sujeito a eles. A posição do consumidor no mercado de consumo é de sujeição. Quem não gosta de um celular? Né? Em casa, o último a trocar celular sou eu, esperando, né? A vez. Eu até troca minha filha, troca meu filho, troca minha esposa, troca minha sogra, troca o cachorro. Eu sempre tenho celular, mas eu queria ter. A juíza que trabalha comigo comprou um celular de televisão. Né? Tem agora até pendrive com televisão. Você pode ficar no fora, em vez de você pensar, assistir televisão e tal. Isso seria legal, né? Mas a necessidade do celular é típica do mercado de consumo. Quem não sente falta de um celular hoje? Né? E terceiro, seja a mais humilde das pessoas, ela tem necessidade do celular. E isso, se você perguntar, eu sou da época do telefone fixo, precisava telefonar, se não tinha telefone, ia lá. A minha tia foi telefonista numa cidade do interior. Era a coisa mais gostosa. Quando eu fui juiz na cidade do interior, eu fui juiz em Cunha e dormi em Lorena. Meu divertimento à noite, eu dormia numa rádio FM e era atender pedido de música, fazer assim, eu gostava desse negócio. Então os caras formulavam um pedido de música e eu atendia. No telefone é uma coisa impressionante, né? Mas é tudo isso, de sujeição. A gente vai encontrando o quê? As necessidades de acordo com aquilo que se cria. E eu confio, né, pessoal? Se o cara falou que tem sabor de baunilha, eu como. Chocolate, você sabe, tá? Vanila e creme, e não sei o quê, água gasificada, perfumada, tudo vai se criando, né? Sabonete com tais características. Vocês percebem que a gente vai acreditando? Essa é a vulnerabilidade. E o Estado tem a missão de proteger. Quando se fala da missão do Estado proteger, a gente sempre pensa no Estado do Poder Executivo. E é um leve engano, porque o Estado que precisa proteger o consumidor para superar essa situação de vulnerabilidade é o Estado Executivo, o Estado Legislativo e o Estado Judiciário.
Quando a pessoa vem ao judiciário, a missão do juiz processualmente, invertendo o ônus da prova ou facilitando a defesa do consumidor em juízo, é cumprir, além da missão constitucional, os princípios que estão no Código de Defesa do Consumidor. Dentre esses princípios também, zelar pela educação e informação do consumidor e do fornecedor. Quando ele é princípio, ele atinge os dois. Quando ele é direito básico, os direitos básicos estão no artigo 6º, ele vai atingir o consumidor. O professor Milton De Luca dá a este artigo 4º tamanha importância e diz, ele orienta, define uma série de princípios e, como tais, orienta a interpretação dos demais dispositivos do Código. Significa, quando você estiver olhando para um artigo do Código, se você quiser saber o alcance e significado dele, dê uma olhadinha no artigo 4º. Dê uma passadinha no artigo 4º. Esta é a mensagem. Me parece muito interessante. Esses direitos básicos, que são vários, a primeira coisa é que são direitos fundamentais do consumidor. Se são fundamentais, precisam ser concretizados. Não adianta a gente chamar um direito de básico se na hora da aplicação eu faço pouco caso dele. Ou se na hora da interpretação eu digo, olha, não é bem assim. Eu preciso reconhecer a necessidade de concretização dos direitos básicos. Vida, educação, saúde, informação, efetiva prevenção de reparação de danos, acesso à justiça, inversão do uso da prova, serviços públicos adequados. Me interessa, como eu vou falar de contratos um pouquinho, oferta, só dizer o seguinte: quando você fala de direito à informação, a palavra informação ela é tão cara e importante no direito do consumidor que, contem lá, mais da metade dos artigos do CDC tem a palavra informação. Vocês acham que isso traduz ou não importância? É importante. Uma das maneiras, segundo um autor francês, de você equilibrar a relação de consumo é você garantir o quê? Informação ao consumidor. Pense no seguinte, em termos de liberdade contratual. Nós temos liberdade contratual hoje em dia? O Enzo Rocco, que é um autor italiano, diz o seguinte: a liberdade contratual significava antigamente o quê? Discutir o contrato, cláusula a cláusula. Hoje em dia, como é que a gente discute o contrato? Quero ou não quero? Se você não quiser, muito que bem, tem que queira. Não é assim? Vai lá no banco e diz, olha, essa cláusula do contrato que diz aqui, essas coisas, não você. Só por favor, leve para o seu jurídico discutir. Depois o senhor Paulo vai falar, doutor, o senhor é juiz, o senhor sabe como funciona as coisas, assina aquilo, então não vai ter problema isso para o senhor é gente fina, o senhor é gente da casa, doutor. Ah, sim, muita gente da casa. Depois vai ter o mesmo problema que todo mundo. Não adianta. Você compra. E plano de saúde, então? O que é cirurgia eletiva? Você pergunta, quem já ouviu essa pergunta não responde. O que é cirurgia eletiva? Está no seu contrato de plano de saúde dele. Eu só soube disso quando caiu uma ação comigo. Os caras começaram a discutir, não, tem ou não tem cobertura de cirurgia eletiva? E olha que eu costumo ler os processos antes da audiência. Aí o sujeito, tem ou não tem? Eu olhava para o advogado, eu olhava para o outro. O que é cirurgia eletiva afinal, Gil? Poxa, o que é essa coisa? E não dava tempo para procurar no código, porque no código não tinha resposta. Naquela época a gente não tinha internet no fórum. Houve época que a gente não tinha internet. Aí eu falei, poxa, vou dar uma disfarçada aqui. Essa advogada até ficou minha amiga, professora de direito do consumidor. Aí eu falei, poxa, cirurgia eletiva é aquela que você agenda, não é aquela de urgência e emergência. Então, cobertura eletiva, cuidado, você assina um contrato, cobertura do Einstein, aí você passou mal, vai para o Einstein, ou passou mal, vai para o 9 de julho. Aí chegava e falava, não, mas para esse plano só cobertura eletiva. Isso significa, não cobre pronto-socorro, só cobre previamente agendado. Quantos de nós lemos nossos contratos? Isso significa que nós somos bem ou mal informados. Se nós que estamos aqui, que somos uma elite, podemos dizer que somos uma elite, pensamos assim, se eu perguntar para todo mundo aqui o que é tabela price, por exemplo,
que é um assunto recorrente no nosso dia, né? Eu costumo dizer, nós juízes dizemos, olha, tabela price é legal. Mas se você perguntar para mim, faz aí uma explicaçãozinha da tabela price. Eu vou dizer, olha, na tabela price, você pega os juros e põe lá de uma forma uniforme no período do empréstimo, os juros são cobrados no início, de maneira que as prestações fiquem iguais. E por que tem capitalização? Porque um contador disse para mim lá atrás, no laudo que tinha, eu acho que se eu pudesse diminuir a dívida do devedor, eu vou diminuir. Brincadeira. Tem a capitalização por uma fórmula interna e também pela correção monetária, que correção monetária é capitalizada pela essência. Então, toda vez que você aplicar a correção monetária sobre juros, tem capitalização dos juros. Né? Isso é uma coisa. Mas por que eu brinco com isso? Com os juízes, inclusive, eu brinco. Porque nós julgamos toda hora a tabela price e nós não sabemos direito o que significa. Problema de informação. Ah, mas isso é problema de contrato. Mas está no contrato do sujeito. Provisão matemática, cálculo atuarial. Coisas complicadas. Bom, esse direito fundamental vincula a interpretação das demais regras. Isso é uma regra, é uma coisa que nós temos que observar. Se é direito básico, tem que ser concretizado. E eu vou trazer duas visões de oferta e contrato. Eu costumo dizer que é o efeito positivo e o efeito negativo da informação. Vamos lá. Na oferta, toda informação suficientemente precisa obriga o fornecedor que a fizer vincular ou dela se utilizar e integra o contrato. Essa é a primeira grande novidade do Código de Defesa do Consumidor e relevante, muito relevante, eu diria a vocês. Por quê? Tudo aquilo que o fornecedor informar ao consumidor, verbalmente ou por escrito, integra a relação jurídica que se formar contratualmente entre eles. E eu pergunto, por exemplo, acontecia muito isso. A construtora vai com seus folhetos publicitários prometendo a entrega em abril de 2000 de um apartamento. No contrato ela coloca, olha, na verdade não vai ser abril de 2000, vai ser maio de 2001. O consumidor ali acaba assinando. Qual que vale, pessoal? Folhetim ou contratinho assinado? Muita gente diria, olha, se ele assinou o contrato, ele modificou a expressão de vontade dele. Na verdade, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, vale a oferta inicial feita, mesmo depois do contrato assinado. É benéfico para o consumidor. Se fosse diferente, ele diminuísse o prazo de entrega. Por que você interpreta dessa maneira sempre favorável? Você é cabeça dura? Não, eu aplico a lei. Isso está no artigo 47, depois vocês vão ver. Mas é importante nós sempre visualizarmos isso. E as informações prestadas no contrato, em tudo aquilo que vai significando comunicação entre fornecedor e consumidor, deve ter informações claras, precisas, corretas, verdadeiras. A gente precisa dizer na lei que a pessoa precisa falar a verdade. Isso é uma coisa impressionante. Em língua portuguesa, precisa dizer que precisa falar em língua portuguesa. Se a gente imaginar um ambiente, quando a gente tem aula de contratos eletrônicos ou aula sobre internet, aí se pergunta, poxa, mas na internet há expressões consagradas. Se são expressões consagradas, lá talvez a gente possa excepcionar efetivamente. Na hora que a internet começar a chegar, hoje eu vinha para cá e eu vi que lá nos Estados Unidos, em Nova York, parece que já estão colocando USB nas ruas, para o cara poder gravar programas, essas coisas. O dia que nós chegarmos nesse ponto no Brasil de amplitude da informática, mas não aqui no centro, na pedreira, meu filho perguntou outro dia para mim, e olha como são as coisas. Ele ouviu alguma notícia de jardins e falou, pai, tudo que é jardins significa, como é que você falou a expressão, gente rica? Eu falei, não, filho, cuidado com isso, porque pode ser Jardim Ângela, Jardim Ângela não é jardins, porque ele ouviu a palavra jardins, alguma coisa assim,
o show que ia ser perto da cidade de Jardim, do Eminem, né? Então ele falou, pô pai, tudo que eu vejo em cidade de Jardim é legal e é rico, é isso pai? Eu falei, não filho, cuidado, há alguns jardins que não traduzem esse significado, né? Está vendo? Uma questão de informação. O pessoal vai ouvindo tanto que jardins é uma coisa só ligada. Na oferta, essa informação vincula o fornecedor. Ela deve ser sempre clara, precisa, e na fase pré-contratual, ela vai ter tamanha influência que faça integrar, mesmo verbalmente. Nós já tivemos casos no Colégio Recursal que o representante da empresa falou algo e depois aquilo foi integrado ao contrato. Vira uma questão de prova, né, pessoal? O que acontece é que o juiz, no caso concreto, vai admitir se aquela informação foi prestada ou não, se ele inverterá ou não o ônus da prova em razão àquele fato. Mas que ela integre o contrato, ela integra. E aí eu costumo resumir da seguinte forma: prometeu, tem que cumprir. Se você prometer algo como fornecedor, você precisa levar adiante. Você precisa cumpri-lo. É o efeito positivo da oferta, seja ela publicitária. Então o extra, quando diz mais barato, extra, não fala assim? Ele tem que cumprir. Então eu vou lá e falo, olha, eu encontrei esse negócio no Carrefour, no Futurama. Eu fui lá, tinha um negócio barato, peguei de seu Zé que tem uma ventinha e me vende a televisão, R$10, aquele bem. Você está dizendo que é tudo boa fé? É brincadeira, não acontece isso. Mas se eu for lá, houve sim uma oferta, e aqui eu vou contar um caso que está sendo ainda apreciado, mas eu vou omitir os nomes. Então, uma pessoa viu uma oferta de uma empresa que vendia televisão no tempo da TV de plasma, né? Então chegou aquele negócio de TV de plasma, R$2.500. Eu achei caro, R$2.500 e tal. O advogado pedia o cumprimento da oferta, a obrigação de entrega de coisa, tutela antecipada. E eu cauteloso falei, não vou dar tutela antecipada. Mandei citar a ré e decidi apreciar. A ré veio e deu, olha, a televisão não custa R$2.500, custa R$25.000, lembra no começo? E para mim, plasma sempre foi algo que dava sangue. TV de plasma, as minhas TVs até hoje são gordinhas, eu não tenho ainda TV, né? Mas eu falo, pô, a TV, R$25.000, coisa cara e tal. Mas aí a oferta tem que ser cumprida. Saiu lá. Não, mas houve um erro da oferta e tal. E eu pedi a aprovação do folheto. Ela aprovou o folheto. Aí eu fiquei pensando, mas tem lojas aí que fazem promoções relâmpagos, não tem uma Magazine Luiza que faz, antigamente era só no interior, agora é tudo quanto é lugar, você vai lá, compra as coisas baratas. Aí eu falei, como eu resolvo isso? Colhi o depoimento pessoal do advogado, o professor sabia que era TV de plasma? Não, o que me interessava era o tamanho da televisão, pensei que me interessava muito, mas só tinha uma ideia de preço. Olha, não, doutor, porque na verdade eu queria o tamanho da televisão, aquilo me parecia compatível e tal. Boa fé, não tem uma fé, como é que eu posso não cumprir a fé? Aí perguntei para a empresa, TV desse tamanho, quais que você tem? Não, tem uma que custa R$7.000, que é desse tamanho e tal. Não deu acordo e eu, na sentença dei uma decisão salomônica. Eu não vou dar de plasma, eu vou fazer cumprir a oferta conforme a compreensão do consumidor. Então eu dei parcial procedência, né? Logicamente, essa decisão vai ser reformada, que é uma sentença extrapetida. Né? É extrapetida. Eu disse o Gilson que é extrapetida. Ele é o processualista aqui. Aí eu dei aquilo que o consumidor compreendeu. Porque, para mim, é sempre uma transmissão de informação, é sempre uma vez não dupla. Quem faz a mensagem e quem recebe a mensagem. Na oferta tem o lado de quem recebe. Vamos lá. E aqui o artigo que eu reputo mais importante em matéria contratual, pessoal. Se é algo que eu gostaria que vocês lembrassem sempre, é do artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor. É um artigo que eu diria mal compreendido, que dificilmente a gente tem coragem, eu me coloco nesse campo, de aplicá-lo em toda a sua plenitude. Porque ele diz algo
muito forte e interessante. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. Olhem só, o consumidor deve ter prévios. O que significa ter prévio conhecimento? Anterior. Compreensão, que significa entender. A gente já começa a imaginar o seguinte: o dia que as pessoas entenderem antes e efetivamente os contratos, nós não estamos no Brasil, já é uma coisa. O professor Nelson disse que essa é a projeção do direito à informação no campo dos contratos, e ele, com razão, diz o seguinte: quando a gente compra algo com algum preço mais elevado, o que acontece? O fornecedor não gasta 2, 3 dias para ver se eu sou merecedor de crédito. Se ele gastasse os mesmos 2, 3 dias para me informar sobre o contrato, estaria o problema resolvido. O consumidor poderia ser melhor formado sobre o contrato. Quem aqui nunca pegou um contrato de sistema financeiro da habitação? Não é tristeza, gente. Já é um monte de cláusula de reajuste. Ontem eu fui pegar também um outro contrato para analisar o julgamento de plano de saúde coletivo. Aí tem 3 formas de variação de preço. Uma é chamada de reajuste, outra de atualização, outra de não sei o quê. Ninguém consegue entender isso. Mas se eu não consigo entender, eu fico imaginando o coitado que assinou o contrato. E às vezes assinando de maneira apressada. De maneira o quê? Você, quando vai comprar algo, você está pensando no contrato ou está pensando no produto ou serviço? Eles têm que chamar a atenção para informações. Na verdade, você já foi comprar algo e a pessoa disse: olha, cuidado, se o senhor descobrir o contrato, provavelmente o seu carro poderá ser apreendido. O senhor não vai gostar, porque será um oficial de justiça muito feio, que irá lá na sua casa ou no seu local de trabalho e, de forma coativa, às vezes acompanhado pela polícia, com ordem de arrombamento, poderá tirar do seu veículo. Mas esse coitadinho não rouba. Vai acreditar. Ou então falar para ele: olha, você compra aqui, isso aqui está com variação cambial. Esse coitadinho lá no fora, todo mundo comprou a variação cambial. O cara nem sabia o que era variação cambial. Um negócio com dólar aí, mas me falaram que era mais barato. Alguém tem dúvida que o consumidor não é adequadamente informado no momento da compra? O grande drama é: a lei dá uma consequência, eu diria, séria para isso. E ninguém, a rigor, levou este assunto de forma livre. Por quê? Se nós levarmos o artigo 46, pode mudar, e conjugarmos com o 54, nós vamos ver que o Código de Defesa do Consumidor diz: fornecedor, informe lá ao consumidor, principalmente no contrato, porque senão ele não vai ficar vinculado. Isso tem, em termos de consequência jurídica, uma seriedade muito grande. Isso pode levar à inexistência do ato jurídico, do negócio jurídico. Isso pode levar à nulidade do negócio jurídico ou das cláusulas contratuais. Então, o código faz exigências de redação. Ele diz: as cláusulas precisam ser redigidas. Olha quantas vezes ele vai avisando o fornecedor, em termos claros, uso de língua portuguesa e vocabulário simples. Tem contratos aí que a gente vê tudo menos linguagem simples. Você vai nesses contratos de cartão de crédito, você vai nesses contratos de plano de saúde, TV por assinatura, qualquer contrato, você vai encontrar linguajar que exige o quê? Ensino médio, pelo menos. Aliás, ensino médio, eu fui dar uma aula de contratos de consumidor ligados a direito bancário. Aí o que eu fiz? Chamei os estagiários de ensino médio da minha vaga. Eu falei: fulaninho, senta aqui, vem pra aqui. Sentaram lá, tinha uns 5. E assinalei algumas palavras para eles me explicarem, ou melhor dizendo, eu dei os contratos para eles lerem e disse: assinalem aí as palavras que vocês não entenderam.
surpresa foi grande, né? Todos no terceiro ano do ensino médio. Primeira palavra que eles não entenderam, preâmbulo. Porque vem lá no contrato, preâmbulo. O que é o preâmbulo? Juros, encargos. Vê, se vocês pegarem, né, quantas pessoas assinam contratos, você não tem a ideia. Uma vez eu tive um caso de título de capitalização, que a pessoa pediu um resgate e havia lá uma cláusula: de acordo com a provisão matemática será excluída a quantia com a forma tal. E eu tentei um acordo, né, no Bradesco Capitalização. Em alguns casos a gente faz publicidade. E aí eu falei: doutor, tem acordo? Isso não tem comigo, não entendeu. Não, doutor, nós vamos seguir o contrato, o pacto está subservando. Tá bom. Doutor, o senhor não tem problema, eu vou fazer assim: o senhor se manifesta sobre o conteúdo do contrato, o senhor me explica. Se o senhor conseguir me convencer e me explicar o que significa essa cláusula, eu dou grande cláusula do senhor. Dada a palavra advogado para explicar o significado da cláusula tal. Dois pontos da piada. Pois não, você está com a palavra. Não, não está na minha petição. É só o senhor repetir, então. Não estava na petição, né? Ele não sabia o que significava aquela forma de provisão matemática. Nem eu sabia. E isso não era simples, nem eu como ninguém, porque nenhum de nós saberia explicar. Se ele, como advogado do Bradesco, não soube explicar, como é que o outro poderia se vincular? Vejam como é simples a gente resolver alguns casos pelo artigo 46. É que nós não fazemos isso. Por que nós não fazemos? Porque o artigo 46 é uma aparente novidade. Por que eu digo aparente novidade? Se a gente observar pela obra do Orlando Gomes tem uma obra da década de 70, Contratos de Adesão, em que ele já falava e fazia referência à lei italiana de que, se não houver compreensão sobre as cláusulas contratuais, não tem como se vincular ao aderente. Tem que se entender. Agora, sabe qual é o problema? Por isso que eu falava, o direito precisa acompanhar aquilo que é do consenso. A gente fica arrumando fórmula jurídica, né? Presunção absoluta de culpa, para dizer que é responsabilidade objetiva, que o sujeito tem que ser responsabilizado. Ou então, né, recorrendo de novo, veja como eu sou fã do Nelson Neves. Nelson Neves é escolher quem vai ficar comigo. Mais ou menos isso, né? Quem fica comigo nessa história toda? Aí é a escolha ideológica que eu faço, quem vai ficar comigo é o mais forte. Não é ele que se beneficia da dinâmica da coisa. Quando dá certo, quem lucra? Quando dá errado, alguém tem que perder. Então, a minha posição é muito clara. Não, e se tiver má fé? Se tiver má fé é outra coisa, eu vou apurar no caso concreto. Ninguém está aqui querendo que o malandro ganhe. E é brincadeira quando eu falo, né, pessoal, que eu joguei 6 vezes. Na verdade, em banco, por exemplo, eu reconheço uma série de legalidades dos contratos bancários. Eu sigo a jurisprudência do STJ, basta dizer isso. Ninguém aqui quer que não sejam os contratos cumpridos. E as cláusulas limitadoras dos direitos deveriam ser redigidas com destaque. Alguém já viu o contrato de adesão começando, olha, cuidado com isso, seus direitos estão limitados aqui. O código teve que fazer o absurdo de dizer o seguinte, em recente modificação: a letra não pode ser menor que 12, porque senão o cara põe letra menor que 12, põe lá um negrito qualquer, aquele negrito que você nem consegue diferenciar da letra. Isso está certo? Será que isso é postura da boa-fé objetiva, como o Guilherme gosta de falar? Não é, não pode ser. Boa-fé é você agir cumprindo aquilo que se espera naturalmente de alguém. Sem informação, o consumidor não está vinculado. É o efeito negativo da ausência, não vincula o consumidor. E isso é uma consequência jurídica séria. Imaginem vocês, se tudo que não for informado ou compreendido pelo consumidor, ele não esteja vinculado. Será que ele não tem que cumprir algo? Se ele pegou dinheiro emprestado, ele precisa devolver. Mas se ele pegou o bem, ele precisa pagar. Mas talvez não com os encargos imaginados. Talvez não ao preço exigido. É isso que precisa ser diferenciado. Vamos lá. E aqui eu faço esse quadro para chamar a atenção justamente desse artigo 46 com os outros artigos.
O artigo 46 diz respeito a esta informação no momento em que o contrato é celebrado. São exigências de formação do contrato. Quando você não cumpre estas exigências de formação do contrato, você ingressa num assunto jurídico que é um pouco árido, mas eu vou falar para vocês, problemas de existência e validade do contrato ou das cláusulas. Quem não se lembra, há uma obra famosa do professor Junqueira, que foi a dissertação de mestrado dele, nos planos da existência, validade e eficácia do contrato. Nós temos hoje muitas obras sobre isso, mas o professor Junqueira foi um dos que escreveu muito sobre isso, de uma maneira brilhante. E lá você pode dizer, olha, se você não informou o consumidor, nós tivemos casos da pessoa que pensava que comprava um carro, lembram disso? Suamérica e Fiat. O pessoal vai lá, ia no supermercado e pensava que estava comprando um carro com um consórcio. Aí quando via o plano de capitalização, esse caso ficou famoso. Como o juiz enfrentaria isso? Como nós, no mundo do direito, enfrentaríamos isso? Olha, eu posso dizer que isso é um nada? Não. Houve ali um negócio. Não existiu um plano de capitalização porque não foi informado. Mas existiu aquilo que o consumidor compreendeu. Se ele compreendeu que era um consórcio, aquilo deveria ser disciplinado como tal. Oferta e informação, e não vinculação às cláusulas do plano de capitalização. No final das contas, essa história acabou sendo resolvida com restituição integral dos valores pagos pelos consumidores. Mas é uma exigência, percebam. Eu fiquei ingressando no conteúdo do contrato, pessoal? Não. Quando eu falo do 46, eu fico dizendo essa cláusula é justa, abusiva, excessivamente onerosa? Não. Eu estou ainda no campo do quê? Da formação do contrato. É uma exigência na hora em que o consumidor manifesta a sua vontade. Se ele não é informado, ele não se vincula ou a todo o contrato ou a parte do contrato. Por exemplo, no plano de saúde, ele pode saber que contratou um plano de saúde, só que se ele não souber que naquele plano de saúde há uma cláusula limitadora de responsabilidade, ou porque ele não foi informado previamente, ou porque ele não compreendeu a cláusula, essa cláusula não tem aplicação. Vejam, eu estou decidindo se ela é justa ou injusta? Não. Eu simplesmente aplico o artigo 46 e 54. É diferente de aplicar o artigo 51. É diferente de aplicar o artigo 47. Esta é a principal mensagem para vocês. O que a gente encontra e o que a gente acaba fazendo, quando eu digo com a gente do judiciário. Como o artigo 46 é uma verdadeira, eu diria, revolução para nós, do mundo do direito privado, eu não me conformo em aplicar só o artigo 46. Eu digo, ele não foi informado, e ainda que tivesse sido informado, essa cláusula é abusiva no conteúdo. Veja, a maior parte dos julgados, além de citar o artigo 46, acaba dizendo, ela é inválida no seu conteúdo. O artigo 51 cuida das cláusulas abusivas, lembra? Por um problema de conteúdo, não por um problema de formação. O consumidor contratou, só que o conteúdo do contrato pode ser excessivamente oneroso ou ter algum outro motivo, que por sua vez também é diferente do artigo 47. O que diz o artigo 47? Que as cláusulas contratuais serão interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor. Então pode ser que o consumidor tenha contratado, pode ser que eu não esteja no campo da abusividade, mas sim no campo de alcance da cláusula contratual. E o grande exemplo para isso é a cobertura. E no artigo 47, eu estou no campo da eficácia, porque eu quero pegar o significado e o alcance da cláusula. Qual que é a ideia? Por exemplo, cobertura de trânsito. Isso é uma discussão relativamente comum nos fóruns. A pessoa diz lá, eu quero a cobertura e agora tem um tratamento quimioterápico por comprimento. Zoltan, tem alguns aí. E
Vem a empresa, por exemplo, a sua América, e diz, não vou. Eu peguei casos não da sua. Bom, diz eu não vou, porque é remédio e lá não tem cobertura no plano. Se for quimioterapia intravenosa, eu pulo. Mas o médico receitou aquela espécie de quimioterapia. E o contrato diz, há cobertura de câncer. Será que esta cobertura de câncer tem que ser interpretada como cobertura de câncer feita no hospital por internação ou por tratamento ambulatorial ou intravenoso, ou pode ser também por cumprimento? Ou o consumidor tem que pagar 8 mil por cumprimento? Veja, eu estou tratando de formação de contrato? Não. Estou tratando de cláusula abusiva? Não, porque a cláusula simplesmente precisa ser interpretada. Então, a gente diz, este é um problema de eficácia. Não é um problema de validade. É um problema de alcance e significado da cláusula contratual. É diferente. E eu chamo a atenção disso só para que, na hora da argumentação jurídica, lembra? Perelman, o filósofo belga, diz, direito é argumentação. Na hora que eu construo a minha argumentação, eu preciso saber percorrer o quê? Os fundamentos que o ordenamento de direito posterior me dá. Então eu preciso saber diferenciar do 46, do 51, do 47. Olha que interessante. Todos eles vão me dando resposta a situações de fato que acontecem com frequência nos conflitos de consumo. E eu digo a vocês, nós que vivemos aí nos litígios judiciais de consumo, temos dificuldade na diferenciação. A gente tem a mania, eu falo, a gente, porque eu tenho essa mania, de ir lá e aplicar direto, tentar resolver o caso pelo 51. Não é? Não sei se é impressão minha, mas eu vejo assim e tenho olhado isso nas decisões. Eu acho que acabou. Foi isso que eu reservei a vocês. Eu agradeço. Acho que essa iniciativa do Gilson do Tribunal é excelente e me coloco sempre à disposição de vocês. Obrigado. Nós aqui agradecemos a sua participação, a sua aula super clara, didática, e dando continuidade ao nosso evento, nós abrimos agora para as indagações, tanto aqui na sala presencial 1629, como também na sala telepresencial 1729. Portanto, alguém gostaria de fazer alguma pergunta ao Fati? Décimo sétimo. Uma pergunta. Nome e posto de trabalho. Só um momento. Alô, professor, meu nome é Marinho, trabalho da Gabinete da Assistência Técnica da Presidência de Direito Público. Eu gostaria de saber a questão da oferta, no caso do artigo 47, como o fornecedor ele teria condições de fazer para superar a questão da oferta e da assinatura do contrato. Ele teria que fazer um adendo, explicando claramente ao consumidor como que ele poderia superar essa questão para que prevaleça o contrato. Essa não é uma pergunta fácil. Eu diria o seguinte, também não é pelo excesso de informações. Não adianta você fazer um tratado do contrato. Há um professor português, o professor Pinto Monteiro, que é da Faculdade de Direito de Coimbra, que diz o seguinte: o excesso de informações pode causar a ausência da compreensão e da própria informação. Talvez se o fornecedor agisse no campo contratual, como age no marketing, na publicidade, fazendo pesquisa sobre a compreensão do consumidor, não só o que leva a adquirir produtos e serviços. Se vocês fizerem uma pesquisa sobre a formação de vontade do consumidor no sentido de querer comprar, os fornecedores têm todos os elementos: classe social,
renda, até educação, né, nível educacional. Isso seria elemento importante na hora de você fazer um contrato, você saber que palavras aquela cidade ou aquela região. Alguém tem ideia de que aqui em São Paulo nós usamos, não chega a ser dialeto, mas palavras diferentes de quem se comunica em Tocantins, em Sergipe, no Rio Grande do Sul. Há palavras, locuções que não são usadas aqui, expressões idiomáticas, como se diz, né, que não são usadas aqui e são usadas em outras regiões. O fornecedor, na minha opinião, eu enfrento muito, essa é uma pergunta recorrente, as minhas firmes posições protetivas e protetoras do consumidor. Então, já que você está dando uma de engraçado, como fornecedor tem que cumprir a lei? Olha, forma mágica eu não tenho, eu sempre digo isso. Agora, se eu fosse fornecedor, estudaria melhor o consumidor para informar e não só para vender para ele, né? Talvez essa fosse uma boa resposta. Informar significa pesquisar a melhor forma de se comunicar. Quando eu escrevi sobre informação no Código de Defesa do Consumidor, que foi minha dissertação de mestrado, eu comecei estudando comunicação. E uma comunicação só é eficiente quando ela tem a informação compreendida pelo destinatário da mensagem. E a gente só consegue o sucesso na comunicação se eu souber quem vai me ouvir. O auditório, que no processo de comunicação, desde Aristóteles, é chamado. Você se preocupa com o auditório. Talvez isso fosse a preocupação maior do fornecedor, não é? Tem mais uma 17. Pode passar? Sim. José Roberto, trabalho no departamento de engenharia do tribunal no prédio administrativo da Consolação. Minha pergunta é bem prática, doutor. É o seguinte: uma grande loja de produtos de informática comercializa um determinado produto, especificamente uma impressora. Ela comercializa esse produto com exclusividade. Você vai lá comprar um produto e diz: não se preocupe, inclusive garantia estendida por 2 anos, etc. E ele simplesmente não tem cartucho de tinta para repor para a impressora há mais de 2 meses. Então você tem um produto que você não pode usar. Qual é a atitude que a gente deve tomar nesse caso? Talvez, eu fiquei assustado com a pergunta, porque ele vai me perguntar se o tribunal é consumidor. Não faça essa pergunta, gente. O tribunal é consumidor. O Poder Judiciário é fornecedor. Me perguntaram isso na banda. Para mim todo mundo é fornecedor. E para mim todo mundo é consumidor. Bom, eu diria o seguinte: não age de boa fé quem fornece um produto dependendo de complemento para que ele funcione. Na medida em que ele fornece um produto com exclusividade, supõe-se que dentro da oferta tenha que haver também fornecimento do cartucho. Senão ele está agindo de má fé e está descumprindo a oferta. Eu diria que várias condutas podem ser tomadas pelo tribunal se ele for consumidor, meu amigo. Ou seja, ou ele pode pedir a rescisão do contrato, a restituição dos valores. Mas mesmo tendo usado mas ele partiu do pressuposto que ele teria um fornecimento contínuo. Ele descobriu o problema depois. Então não há de se aplicar aí sequer prazos de decadência ou prescrição, porque eu não estou na seara do vício ou do defeito. Eu estou no âmbito do descumprimento contratual, do descumprimento da oferta. E descumprimento de oferta, queridos, é diferente. Esse é um outro problema de interpretação das normas de direito do consumidor. Descumprimento não significa por si só vício e defeito. Quando se disciplina de maneira distinta vício e defeito, não é para isso. Eu digo isso pelo seguinte: as pessoas reclamavam ligações não efetivadas por celular ou por ligação internacional. Em defesa da Embratel, das telefônicas, ele tinha um prazo para reclamar vício, mas peraí, ele não está reclamando de vício propriamente. A ligação não é que não se completou, houve ruído. É um serviço não prestado. Serviço não prestado não é serviço defeituoso.
não pode se sujeitar a prazo de decadência ou prescrição. Então, a gente tem que tomar cuidado com a qualificação jurídica dos eventos ou dos fatos, porque essa qualificação jurídica pode me levar a uma conclusão errada, se eu estou diante de determinados institutos. Mais alguma pergunta? Em 17 não tem uma, não sei se em 16 isso vai abrir. 16 temos, então depois do 17, Obrigada. 16, nome e posto de trabalho. Roseli, coordenadoria de arquivos. Diante do seu posicionamento quanto à informação, como fica a inversão do ônus da prova quando ela é uma prova negativa? A inversão do ônus da prova mexe com prova. A gente tem que tomar cuidado, e a gente teria aqui mais 2 horas para falar sobre prova no processo do consumidor. Ontem eu gastei 2 horas para falar nesse tema e disse o seguinte: a inversão é a ponta final do tema prova. Antes de chegar à inversão, que para mim é regra de julgamento, mas afinal o juiz, na minha opinião, tem que ficar como presidente do processo, zelando sobre as provas no processo. Então, desde as provas que vão na inicial, desde a apreciação da inicial, contestação, saneador, ou se for juizado em outro momento, para que não ocorra a necessidade de aplicação da regra de ônus da prova. Na verdade, o juiz julga de acordo com as provas que tem no processo e não fica perguntando quem trouxe essa prova ou quem trouxe aquela. O juiz pergunta quem não trouxe a prova que deveria trazer. Daí a regra de ônus da prova. E a inversão serve para isso, para evitar que o juiz julgue contra o consumidor quando aquele fato supostamente é um fato constitutivo. Mesmo nos fatos negativos, eu diria para a senhora que há condição de prova. Eu diria que a gente tem que tomar cuidado com dogmas e mitos, né? Porque essa história antiga no processo de que fato negativo não se prova, não sei, né? Há fatos negativos, né? Eu não estava nesse lugar, não é um fato negativo? Eu estava em outro. Eu não trouxe, né? Eu não trouxe para cá essas coisas, né? Vamos pegar um caso concreto que aconteceu recentemente. Um sujeito pobre, né, dono de um hospital, foi passar um fim de semana porque a esposa estava cansada no spa 7 voltas. E o coitadinho levou 2 relógios para lá. E eu fiquei condoído, porque um dos relógios de 15 mil reais foi subtraído. E o hotel não deu bola para ele. Não, o senhor não trouxe. Não trouxe. E ficou na história. Deu acordo depois, né? Porque eles, né, no final das contas, até gente rica se entende, né? E fica lá, não trouxe. E havia uma discussão se ele estava ou não com o relógio no hotel. Veja, olha como é interessante. A existência do relógio eu imputei como ônus do consumidor. Eu disse para o consumidor: prove que você tinha o relógio, já que era um relógio bonitão, Cartier, prove que tinha, ou por fotografia, ou por nota fiscal, seja o que for, porque podia ter sido presente. Ele trouxe fotografias, trouxe nota fiscal, existia o relógio. E disse para o hotel: inverterei o ônus da prova, prove você que não estava lá. Talvez seja por isso que deu um acordo. Mas deu um acordo assim, né? Fizeram uma doação de 5 mil reais para uma coisa lá em Itatiba, né? Que fica 7 voltas. Né? Gente rica assim, falou: faça a sugestão, doutor, eu faço a doação. Eu vou fazer, eu vou fazer a doação para o Palmeiras, doação para o dinheiro. Aí eles sugeriram lá
uma entidade, uma creche ligada à prefeitura de Itatiba. Mas isso é um mito. A gente tem que tomar cuidado, há muitos mitos. Eu acho que essa história de mito em processo de vida tem bastante, a gente tem que tomar cuidado. Com a modernidade, o que não dá para provar, afinal de contas? Com o celular, você bateu o carro, o cara está lá com o celular. Outro dia eu fui julgar uma batida de ônibus, o cara levou um filme lá do problema da batida, do carro passando lá. Então, né, no mundo do Big Brother, é difícil não ter prova, tem que tomar cuidado. O que você vai falar? Mais uma pergunta? 17. Bom dia, meu nome é Apônio, trabalho em gabinete de desembargador. Eu gostaria de saber o entendimento do senhor acerca da súmula da própria e proíbe a declaração de ofício de... 385. Isso. Cadê o negócio? Estou movendo meus olhos. Aquele cara que assistia Superman. E gostaria de saber se o senhor acha que ela se aplica apenas a contratos bancários. Olha, para mim ela não devia ser aplicada, mas já que ela está aí, eu entendo o seguinte: não se deve fazer confusão sobre o alcance dessa súmula. O que se tem razão, na minha opinião, isso vale para qualquer tipo de demanda, é que juiz julga pedido. E isso que se tem feito com confusão. Se a parte pede, juiz, declare nula a cláusula A, B e C, o juiz tem que apreciar este pedido. Nós não podemos deixar de compreender o que é o objeto do processo. O objeto do processo é o pedido. Quem formula pedido como regra, sempre o autor e eventualmente o réu. Não é isso que a gente aprende nos bancos de faculdade? O réu formula pedido, processualista, diga para mim se eu estiver errado. Na reconvenção, no pedido contraposto, na ação declaratória incidental, na denunciação da lide, na oposição e outros. Não é? Então ele vai ampliando o objeto do processo. É sobre isso que o juiz tem que dizer. Erra o juiz, na minha opinião, por mais que eu seja tentado a fazer isso, na minha opinião devia ter outra solução, parecida com a do processo penal, e que parece que o anteprojeto vai fazer. O juiz viu que o objeto do processo tem que se ampliar, porque o autor quer que se amplie, ele amplia o pedido, dá vista para a parte contrária e julga. No juizado é assim, eu defendo. Porque você não pode punir o autor, o que não tem advogado, porque a secretaria formulou mal o pedido dele. Eu já vi muitos colegas julgando o pedido improcedente ou julgando inédito. Ele tem que compreender o pedido, reduzir o aterro, dar vista, ele precisa respeitar o contraditório. É esse que precisa respeitar. Então, eu diria a você o seguinte: a 385, é 385 essa súmula, tem que ser interpretada de que o juiz não pode, porque você tem que ver o nascedouro dessa súmula. Aconteceu porque no Rio Grande do Sul, na hora de julgar contratos bancários, algumas turmas do Tribunal de Justiça fizeram o seguinte: não é só a multa ou comissão de permanência que é ilegal, é também a capitalização e outras cláusulas, ou seja, ampliou-se o dispositivo da sentença ou do acordo para abarcar pedidos não formulados pela parte. Mas eu faço isso com tranquilidade, ou seja, está certo, a súmula, se for compreendida como dispositivo, estará errada se for compreendida como análise incidente tanto. O que significa isso? Toda vez que o juiz precisar chegar na análise do pedido, ele tem que ir enfrentando as questões de fato e de direito. Não é isso que a gente faz? Na hora que ele analisa questões de fato e de direito, ele pode ter que declarar nulas determinadas cláusulas, independentes de ingressar ou não no pedido, esse pedido declaratório de nulidade. Eu não preciso declarar numa cláusula para eu condenar alguém a algo. Não precisa constar no dispositivo, pode constar só na fundamentação. Neste sentido, eu acho que não tem alcance a súmula. É verdade que normalmente se a cláusula é de tamanha importância que a parte coloca como fundamento e como pedido, mas não necessariamente. Compreendem o que eu estou falando, pessoal? Ou seja, o alcance da súmula é só para evitar que não haja correlação entre pedido e dispositivo da sentença ou do acordo.
É nessa interpretação restrita, suponho eu, que ela deva ser interpretada. E quero crer que assim seja. Mais alguma pergunta? 17º não. 16º. Mais uma vez, não havendo mais delegações, agradecer a participação do colega Malfatti, tenho certeza que todos aproveitaram muito, e lembrarmos que a semana que vem, no dia 12 de novembro, teremos uma nova aula, agora sobre o projeto do novo Código de Processo Civil, com o desembargador José Roberto dos Santos Bedac. Ele fez parte da comissão de juristas que elaborou um projeto que já está no Senado Federal, portanto, aula sobre o projeto do novo Código de Processo Civil, no mesmo horário, sexta-feira da semana que vem. Por isso, agradeço a participação de todos, até semana que vem, todos boa tarde, bom final de semana e obrigado pela assistência de todos. Obrigado.